Olá, bem-vindo à TV Franchising. Eu vou conversar agora com a Vivenda do Camarão na figura do Diego Perry, que está aqui comigo. Olá, Diego, tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo à TV Franchising. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Diego, como é que é a historinha da Vivenda do Camarão? Você estava me contando que seu pai que começou esse negócio? Isso, na verdade foi fundado em 84, fazem 24 anos mais já. de 20 anos. Exatamente. A gente, na verdade, o meu pai ele descobriu que no Brasil tinha um conceito muito grande de que o camarão era um produto que era mais para elite, era um produto muito elitizado, e ele percebeu que o camarão, na verdade, era um produto que ele era muito exportado, era um produto que era exclusivamente exportado, e o que não era exportado era aquele camarão de baixa qualidade, que na verdade era vendido para o mercado interno só porque o mercado externo não aceitava esse tipo de camarão. E aí ele passava por diversos intermediários e chegava no consumidor final a um preço exorbitante por causa desses diversos intermediários e um produto de má qualidade, porque era exatamente aquele que o exportador não aceitava. Mas seu pai trabalhava antes? Que não, ele fazia? Na verdade, um pouquinho antes até, ele era um importador de máquinas reprográficas. Certo. E ele trabalhava com importação de máquinas reprográficas, até que em determinado momento o governo proibiu que fosse feita importação de máquinas reprográficas, a não ser que você exportasse produtos para fazer aquela época que a balança comercial tinha que ser igual, tudo. Então ele era obrigado a exportar alguma coisa para poder importar o negócio dele, que era a máquina reprográfica na época, né? Então ele falou assim, caramba, eu preciso exportar alguma coisa, o que eu vou exportar para poder continuar com o meu negócio de máquinas reprográficas? E aí ele foi buscar no mercado, ele percebeu, com alguns contatos que ele tinha no exterior, principalmente nos Estados Unidos, que o que ele tivesse de camarão de boa qualidade, o mercado americano recebia. Então ele falou assim, poxa, então isso foi uma oportunidade. Camarão. Ele não era um especialista em camarão. Não entendia nada até então de camarão. Ele foi buscar isso para manter o negócio dele de importação de máquina reprográfica. E aí, plim, surgiu a ideia. Ele começou a entender um pouco de camarão. Ele foi percebendo isso. Poxa, todo camarão que a gente exporta, o camarão de melhor qualidade, o camarão de má qualidade fica aqui no mercado interno e passa por diversos intermediários, vai a um preço exorbitante. E ficou com isso na cabeça, mas até então não tinha nenhuma ideia de montar restaurante. Até que em determinado momento chegou, o governo proibiu de qualquer forma que a importação de máquinas, importação em geral, viesse para o Brasil. Então ele percebeu que ele tinha um container de camarão de alta qualidade, de tipo exportação, que ele não precisava mais exportar. Pô, o que eu vou fazer agora? Eu já perdi o meu negócio de máquinas reprográficas, porque eu não posso mais importar produtos, e tenho uma quantidade de camarão grande, de altíssima qualidade aqui no mercado interno. Eu vou fazer então o seguinte, eu vou colocar... Quer dizer, eu tenho um container? Ele desenvolveu os fornecedores, Não, é isso? não, ele tinha uns produtores de camarão que exportavam o camarão direto. Ele só colocava o camarão em nome dele para poder exportar e ter a cota de importação. Ele sabia o caminho das pedras. Exatamente. E aí ele percebeu que ele tinha essa exportação para fazer, para poder pegar essa autorização da máquina reprográfica. Ele falou assim, caramba, eu vou exportar esse camarão aqui, mas eu não preciso mais por causa da cota. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa quantidade de camarão, na época era na faixa de 15, 18 toneladas de camarão, vou montar um restaurante, então, com esse camarão de altíssima qualidade e direto para o consumidor final, sem repassar por outros intermediários. Com isso eu consigo baratear o preço, exatamente, eu vou ter um camarão de altíssima qualidade, que não existe no mercado interno até então, isso há 24 anos atrás, e com um preço que ninguém tem. Hoje em dia o camarão é vendido com baixa qualidade a preços muito mais altos. Então ele falou assim, vou montar um restaurante de camarão. Aí em Moema, isso aonde? Em São Paulo? Em São Paulo, em Moema. Aí ele encontrou um ponto na Arapanés, até em Moema, e ele falou assim, ele pegou uma área lá razoável, não tinha experiência em camarão ainda, e colocou uma faixa lá, alugou o ponto e colocou uma faixa pequena de 3 metros de comprimento, só colocou assim, aqui breve, camarão a preço justo. Só, mais nada, não tinha experiência em restaurante, nada disso. E tinha lá a inauguração dia 12 de junho. E trouxe sua mãe junto nessa história ou não? Minha mãe estava junto, ela participava do negócio ativamente. E aí quando chegou no dia 12 de junho, a gente esperava, na verdade, que tivessem algumas pessoas, né? Sei lá, 8, 10 mesas, era um restaurante de 120, 130 lugares mais ou menos. E aí quando chegou no dia 12 de junho, por uma surpresa absurda nossa, a gente não esperava, a gente até tinha convidado Dia dos Namorados. Tinha convidado até alguns amigos para achar que não ia ficar feio, né? O restaurante muito vazio. Então convidamos alguns amigos para fazer uma parte lá, encher um pouquinho o restaurante. Quando deu no dia 12 de junho, a rua inteira parou, foi um caos total. Chegou até polícia, porque o trânsito estava totalmente interditado, porque todo mundo queria ir na Vivenda do Camarão, por causa daquela placa que tinha colocado ali. E foi um caos total, na verdade. Seu pai acertou em cheio? No começo, na verdade, ele acertou no conceito. Mas o negócio em si, na época, como ele não tinha experiência, acabou sendo um caos. Porque tinha tanta gente, a gente não tinha estrutura de energia elétrica, de cozinha, nada para atender todo mundo. E aí acabou tanta gente indo para lá que estourou inclusive o posto de energia da rua.
tivemos que pedir desculpas a todo mundo, dar um produto de graça para todo mundo, porque a gente não estava tendo conta para atender o restaurante, a demanda toda. E aí a gente pediu desculpa para todo mundo, pediu que todo mundo se retirasse, fechamos as portas. No primeiro dia no isso? No primeiro dia, pois que é, um isso? caos total. Não tinha experiência no negócio ainda. Certo. E aí depois que a gente percebeu toda essa demanda, tudo isso, a gente fechou o restaurante, né? Reformou o restaurante, percebemos onde estavam os erros, o que tinha de errado para aprimorar e melhorar. E depois de uma semana reabrimos. E aí com um sucesso muito grande, já com pessoas mais experientes, a gente contratou algumas outras pessoas. E aí foi um sucesso muito grande, durante anos ficava fila de segunda a segunda, esperas, era muito difícil de conseguir chegar no restaurante sem conseguir pegar uma espera, tudo. E foi daí que surgiu, na verdade, a Vivenda do Camarão. A partir daí a gente abriu, fomos convidados para abrir em outras áreas, abrimos E sua família sempre? Na verdade... Onde entra o modelo de franquia nesse negócio? Isso, na verdade aí não existia isso, e não era nem o modelo atual. O que aconteceu depois que a gente abriu no Shopping Morumbi, um restaurante, através do convite do próprio Shopping Morumbi, abrimos o mesmo conceito que a gente tinha nessa inauguração, mas como também ficava muito lotado o tempo inteiro, o próprio shopping sugeriu que a gente pegasse o espaço ao lado e colocasse uma loja menor, para aqueles clientes que ficavam 2, 3 horas na espera, pudessem ter um petisco, alguma coisa para comer de camarão e pelo menos passar um pouco mais o tempo, porque senão o pessoal ficava 2, 3 horas ali esperando para poder comer e não tinha uma estrutura de atendimento prévio, nada disso. E aí a gente então, pegou essa área ao lado e começamos a vender, só que a espera era tão grande que o pessoal comia e acabava indo embora. Às vezes falava assim, vamos lá comer então no que eles chamavam, a gente chamava de Express na época, e aí eles comiam lá e acabavam indo embora. A gente falou assim, então vamos preparar alguns pratos aqui também de um modelo mais rápido, e aí o pessoal pode vir aqui se não quiser ficar esperando 2, 3 horas para comer no restaurante, e almoça no que a gente chama de Express. Nasce um novo conceito. Que aí surgiu o conceito, na verdade, que existe até hoje, que é o que a gente chama de culinária rápida, que são pratos bem elaborados, tudo, mas com atendimento rápido, e que o cliente vai lá, é atendido no balcão e se serve na praça de alimentação. Aí que surgiu o conceito de Vivenda do Camarão que a gente trabalha hoje. Fala um pouquinho pra gente os números de hoje, como é que está a Vivenda do Camarão hoje? Hoje nós temos 85 lojas operando no Brasil. Em regime de franquia? Não, na verdade a gente tem, são 50, um pouco mais de 50 lojas próprias. Certo. E na faixa de 26, quase 30 lojas franqueadas. Até o começo do ano que vem a gente vai estar com quase 100 lojas, mais ou menos umas 35, 40 franquias e na faixa de 60 lojas próprias. Certo. Isso no Brasil todo ou só São Paulo? No Brasil inteiro. Na verdade a gente tem loja desde Porto Alegre até Manaus. Então a gente tem, as lojas próprias se concentram mais nas grandes cidades que são Rio de Janeiro e São Paulo, e as franquias mais para o interior do estado de São Paulo e para outras regiões também mais afastadas do produto Sudeste. Bem recebido em qualquer lugar do Brasil? Muito bem recebido. Ou existe um regionalismo? Não, na verdade o que a gente percebeu é que o produto ele tem um apelo muito forte na região litorânea, por causa da praia, tudo, existe esse conceito de frutos do mar, então ele é muito bem recebido. Aí o pessoal pergunta assim, mas e na região, por exemplo, centro-oeste? A gente ficou surpreso, na verdade, porque o pessoal que fica na região sudeste, por estar fora de praia, tudo fala assim, não, eles têm uma resistência maior para comer frutos do mar, porque acha que o camarão vem de muito longe, não pode ser um camarão de qualidade e tudo. E como a marca é muito bem conceituada, a gente percebeu que o produto foi muito bem aceito, porque aí o pessoal fala assim, poxa, finalmente posso comer um camarão de qualidade. Com tranquilidade. Com tranquilidade, numa região que é muito longe de uma praia, tudo. Então a gente percebeu que o movimento que a gente tem nas lojas, principalmente da região centro-oeste, é excelente, fica até um pouco acima da média, às vezes, de algumas lojas nossas da região sul e sudeste. Diego, o que você busca em um franqueado? Na verdade, o principal fator que a gente procura no franqueado é além do empreendedorismo, obviamente. Todo mundo fala essa palavra aqui, eu vou provocar você. O que significa empreendedorismo? Primeiro, ele tem que ter coragem de buscar um novo desafio, né? Coragem, ninguém falou isso, mandou bem. Pois ele tem que ter, porque na verdade, por mais que você tenha um conceito que minimiza o risco, qualquer negócio que você abre, existe um pequeno risco, isso é natural, né? Então aquele cara que é muito inseguro, que tem um pouco de medo, tudo, ele já naturalmente parte para o sistema de franquia em vez de ter o próprio negócio, mas mesmo assim existe um pequeno risco. De qualquer forma, o que a gente mais busca, além desse âmbito que ele tem de abrir o próprio negócio, é que ele tenha tempo e muito trabalho. Na verdade, o franqueado nosso ele tem que ser um operador. Ou se o principal franqueado não for o operador, ele tem que ter pelo menos um sócio que seja o operador da loja, porque a gente quer que o nosso principal negócio para franquias é justamente esse, que a gente tenha uma pessoa responsável pelo negócio tocando e administrando, que aí impede que tenha problemas operacionais, que tenha problemas com o produto, tudo isso. Então, o principal foco nosso para um candidato é que ele seja realmente o operador da loja. Seguindo a cartilha da empresa, certo? Seguindo todos os padrões que a gente tem. Exatamente. Agora eu vou mudar a pergunta. Eu chego aqui nessa super feira, milhões de marcas, milhões de promoções, todo mundo me oferecendo uma franquia. Eu sou aquele cara que economizou a vida inteira e que agora eu quero abrir uma franquia.
por que eu escolho a Vivenda do Camarão? Qual é o seu diferencial? Na verdade, só um pouquinho antes, a gente tem muitos franqueados que fizeram exatamente o que você comentou, que economizaram tudo e hoje tem como negócio principal e tocam a vida com a franquia da Vivenda. Agora, como você perguntou, por que escolher a Vivenda do Camarão? Primeiro que existem diversos segmentos. A pessoa que tem um interesse por segmento de alimentação, que é um segmento bastante interessante, tem uma rotatividade muito menor em shoppings, você conversa com operadores de shopping center, você sabe que a parte de alimentação é um conceito que tem uma rotatividade muito menor, ou seja, você tem um nível de lojas que têm um faturamento menor, que não dão resultados menor, já de uma forma natural na área de alimentação. Agora, na área de alimentação, o que a gente tem de diferencial em relação às outras? A grande diferença da Vivenda do Camarão é que ela tem um sistema completamente diferente de franquias em relação às outras de alimentação. O que é? Quer dizer isso? Pois é, a gente tem hoje o padrão de uma franquia, como é que funciona? Ela trabalha com um sistema de royalties e sistema de fundo de publicidade, né? Então, uma franquia de alimentação tem lá os seus padrões, seus fornecedores homologados e eles cobram uma taxa de royalties sobre o faturamento bruto de uma loja, né? No nosso sistema é completamente diferente. A gente não cobra royalties, a gente não cobra taxa de publicidade. Como é que a gente funciona e como é que a gente ganha junto com o franqueado? A gente vende o produto pronto para o franqueado. Então, por exemplo, o estrogonofe de camarão, camarão a catupiry e tudo, ele já vai pronto. Você tem uma cozinha industrial sua? Tem uma cozinha central que faz a distribuição para todo o Brasil. Qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil. A gente entrega em Manaus, a gente entrega em Porto Alegre, tudo. A gente entrega o produto na porta da loja do cliente, do nosso franqueado. Ele tem o trabalho simplesmente de pegar o produto, colocar num aquecimento de banho-maria, porcionado já, não precisa nem porcionar, aqueceu o produto, colocou no prato e serviu. Ou seja, o que ele tem de vantagem? Ele não precisa ter uma equipe de cozinha, não precisa ter ninguém especializado em alimentação, nada disso. Ele não precisa ter diversos fornecedores homologados para ficar comprando matéria-prima de um, de outro, negociando, nada disso. Ele recebe o produto pronto, a equipe é pequena, porque não tem que ficar manipulando o produto na loja, garantia de padrão, porque o produto que a gente manda para Porto Alegre, para Manaus, é exatamente o mesmo. Então o cliente que come em Manaus e come em Porto Alegre vai comer o mesmo produto. E as campanhas nacionais, como é que você divide isso ou reparte isso? Então, como a gente não tem um fundo de publicidade, o que a gente faz é o seguinte, por exemplo, nós estamos lançando um programa de mídia agora, nós vamos lançar em cinemas, televisões a cabo, tudo isso. A gente centraliza todo o custo principal, nós absorvemos isso, então os filmes, tudo isso, edição, a gente faz por conta da própria central nossa. E aí, quando a gente vai fazer a divulgação, a veiculação do negócio, a gente tem uma participação com o franqueado e aí dá opção para ele, porque na verdade eu não sei, às vezes não é muito justo. Todos os franqueados pagam um percentual e às vezes a divulgação, a veiculação da propaganda é muito mais centralizada em um lugar ou em outro. Não alcança qual? Não alcança, às vezes o franqueado está pagando o mesmo percentual que um outro e não tem o mesmo resultado. Então a gente prefere centralizar isso aqui, tem um custo central maior, só que a gente dá opção para o franqueado que está em uma região mais distante, veicular lá ou não, entendeu? Então eu acho que é uma coisa um pouco mais justa. Diego, Vivenda do Camarão, daqui 5 anos, onde vocês vão estar? Nós estamos com bastante projeto, alguns projetos de expansão. Até o final desse ano, começo do ano que vem, a gente está com ampliação para o Brasil mesmo. Certo, então nós temos essa ideia. Até o ano que vem o foco é Brasil. Mas nós temos também alguns outros trabalhos na área de food service. Nós vendemos produtos para outras redes de alimentação, inclusive. Então nós temos, por exemplo, camarão catupiry, estrogonofe de camarão. Esse mesmo produto pronto que a gente vende para os franqueados, a gente trabalha em algumas áreas de food service, com algumas outras empresas parceiras. Já começa uma terceirização. Exatamente. A gente tem algumas outras empresas que a gente distribui esses produtos. Além disso, também a gente tem já toda a nossa central, além de fazer toda a produção para os nossos franqueados, ela já é autorizada pelo FDA americano, pela Comunidade Europeia e pelo Serviço de Inspeção Federal a fazer exportação do produto para qualquer país da Europa ou dos Estados Unidos, né? Estados Unidos e Canadá. Já faz ou ainda não? A gente ainda não faz, mas a gente está com toda essa indústria preparada justamente para começar esse processo de exportação dos produtos, principalmente para os Estados Unidos e Europa, a partir de 2009 e 2010. Então a gente já está com tudo preparado. Ou a franquia em si? Existem os dois conceitos. Certo. A gente pode começar tanto com a exportação dos nossos produtos para o food service, para outras cadeias, mas a gente quer também levar o conceito e a marca, principalmente, tanto para o mercado europeu e para os Estados Unidos. Diego, muito obrigado pelo seu tempo, sucesso e boa sorte nessa expansão. Eu que agradeço. Prazer recebê-lo. Obrigadão. Obrigado, viu?